Rapaziada, eu juro pra vocês que eu tô tentando defender esse design de Class of the Elite, mas eu vou falar pra vocês que tá ficando difícil. Se você tava com saudade do Ayano Koji frio calculista, que meio que não ligava pras pessoas e tipo, agia de forma fria, com certeza no final desse episódio 2 você deve ter ficado bem satisfeito, porque a Kay lá, sendo agredida, e ele só não... Nossa... Se você não quer perder todos os vídeos, vlogs, análises, impressões semanais, eu peço que você deixe esse sininho ligado. Bom, gente, como vocês sabem, eu tô trazendo impressões semanais de Class of the Elite, e hoje não é diferente, vim trazer o episódio 2 pra vocês. Começando a primeira parte do episódio 2, basicamente começa lá com o Kiyotaka e os garotos, né? Porque eles querem juntar suas informações relacionadas a informações, no caso, do teste aí que a gente sabe que tá tendo aí no navio. Então eles estão juntando as informações. Só que o Hirata, ele descobriu, a gente viu que ele descobriu que tem um VIP já na turma D. E um dos garotos que tá lá, no meio dessa conversa lá, o garoto de óculos, acredita que no caso, se os VIPs foram divididos igualmente, a classe D tem que ter mais um VIP. E aí o Koenji que tava lá malhando o corpo dele, bem engraçado até, ele do nada aparece... diz assim que tem que procurar um mentiroso. Na hora que o Koenji fez a ligação, basicamente o grupo do Júpiter foi concluído, que no caso é o grupo do Ayano Koji. E como, né? O que ele fez? Então, em outras palavras, o grupo do Ayano Koji não precisa mais participar do exame, já conseguiram, porque faltava 2 dias só para terminar o exame, se eu não me engano. Então eles escaparam bem aí. O Koenji foi muito eficiente ali. Embora ele seja um cara bem vaidoso, que tá sempre pensando na beleza, tá sempre se autoelogiando, falando que é lindo e tal, mas ele é bem... inteligente aí. Ele leva tudo na paz, assim, do mundo. Tá acontecendo as coisas lá. Pode estar acontecendo a pior coisa do mundo. Ele tá lá sempre levando nas zoeiras. A gente vê lá no exame lá do... no caso da ilha. Ele foi lá pro barco de boas, assim. Nadou até o barco. Aí ele dá risada. Pra mim, ele não é um cara que se descontrola nas situações difíceis. Ele é tipo o Ayano Koji. Só que ao invés de ele ficar bem calmo, ele sorri ao invés disso. É bem impressionante até. Dizem que nos próximos volumes aí, os volumes que vão vir adiante do Class of the Elite, ele faz belos feitos. Então vamos ver aí se caso adaptarem, né? Na minha opinião, assim, olhando pra ele, pelo que eu analisei do Koenji, ele não é um cara comum. Ele não, tipo, se acha à toa, sabe? Ele tem por que se achar. Ele realmente é muito bom. Em questão de beleza, lá eu vou deixar pra vocês aí decidirem. Mas, enfim. Tirando isso, depois disso aí que ele conclui o grupo do Júpiter, no caso desse exame aí do navio, mostra o Ayano Koji conversando com a Orikita. No caso, a Orikita vive falando lá que eles são só aliados e tal, mas pra mim eles já têm uma baita de uma amizade, na minha opinião, porque eles vivem se encontrando, conversando, fazendo estratégias. Aí ela chama ele pelo celular, os dois têm até contato um do outro. Então, mais do que aliados, pra mim eles são bem amigos. Não sei a opinião de vocês, deixem nos comentários se você quiser que eu vou estar lendo, claro, tudinho. Enfim, eles estão lá conversando a estratégia. Em relação a esse exame aí do navio, como a gente estava falando, e a gente sabe como o Kiyotaka ele é bem, no caso, estrategista, ele analisa todas as situações. Então ele tá falando assim pra Orikita que ele quer informações da Kay, porque ele acha que ela tá escondendo uma parte da personalidade dela aí que ela não quer mostrar para as outras pessoas. E ele até meio que usa a Orikita como o próprio meio de justificativa, porque ele fala tipo, Orikita, você também tem um lado que você não quer mostrar para as outras pessoas. No caso, por exemplo, com a gente você é uma garota bem, tipo, fechada, séria e até rigorosa muitas vezes, mas vamos supor que o seu irmão você é um pouco mais sentimental. Ele, tipo, usou ela como um exemplo e disse assim que a Kay, ela é aquela garota mimada, que tem o senso dela de liderança e tal, mas até agora ela não tem mostrado isso. No caso, nesse exame aí que a gente tava vendo aí do navio, ela tava no mesmo grupo que o Kiyotaka. Ela não tá mostrando essas mesmas coisas que ela tava mostrando no caso, quando ela tava com o Hirata lá e afins. Então ele acha que ela tá escondendo uma personalidade aí por trás. No caso de todos os alunos. E a Orikita pergunta, né, se ele quer ela como uma aliada. E no caso ele diz que talvez, né, talvez ele vai tentar fazer ela ser aliada dele. Porque ele acha que como a Kay conseguiu muita fama, ela tava com o Hirata lá, quando os dois assumiram um namoro falso, ela explodiu de fama lá na classe. Então ele acha que ela pode ser uma grande influência para manter a classe D unida. Pelo que eu entendi, né, gente, dos pensamentos do Kiyotaka. Eles não mostram muito normalmente no anime os pensamentos do Kiyotaka, porque na Light Novel eu vi lá, pelo que eu li, o Kiyotaka pensa muito mais coisas. Então pra, tipo, não mostrar o que ele vai fazer, os planos dele, eles meio que cortam os pensamentos. Eles colocam bem pouca coisa mesmo
Enfim, de qualquer forma, depois dessa conversa aí do Kiyotaka com a Orikita, o Ryu reaparece, né? Sempre chamando a Orikita de Suzune, que é pelo primeiro nome. Ele chama ela de Suzune e fala assim que já pegou o jeito desse teste e que, no caso, ele forçou todos os alunos da classe dele a entregar os celulares pra ele ver quem é o VIP. É meio trapacinha se você olhar pra um lado, mas é o método dele, né? Ele fez uma proposta pra Orikita. Ele falou assim que, tipo, se a classe dele, no caso a C, se unisse com a B e com a B, eles poderiam destruir a classe A. Só que, no caso, a Orikita nem se interessou muito pela proposta, ela recusou na hora. Ela até falou, tipo, por que eu ouvi sua proposta? Mas o Ryu-Han tá tentando um jeito aí de começar a destruir uma classe por outra. Ele queria já começar a destruir a mais forte, né? Porque ele não é otário nem nada. Mas mal sabe ele que a classe mais forte é a D. Porque no caso do Kiyotaka a gente sabe que é um gênio que tem um QI acima dos 300, 800... Enfim, vocês sabem do que eu tô falando. O Kiyotaka é muito inteligente, mas ele se nega a mostrar seu potencial, como a gente vem vendo no anime, e não é de hoje. Então, gente, de qualquer forma, depois disso, mostra a Kei no banheiro, de novo a Kei no banheiro, só que dessa vez ela não tava chorando, ela tava olhando no espelho e a gente vê os pensamentos dela. Que no caso, ela não quer ter amigos, ela disse, não precisa de amigos, ela só quer se proteger. E para isso ela precisa estar com alguém para proteger ela, no caso. Então ela se chama até de parasita, porque ela precisa de outras pessoas para poder sobreviver. Em outras palavras, tipo, se ela não tiver ninguém, ela vai sofrer bullying. Enfim, depois dela, tipo, falar essas coisas no espelho, volta lá para onde a Orikita e o Ayano Koji estavam conversando, né? O Ryu-Han já tinha ido embora. E aí a Orikita tá falando assim, o que você tá esperando pra poder ir embora? Porque a conversa deles já tinha acabado. E onde eles estavam, tipo, tinha vários casais. Então a Orikita, ela não queria que, tipo, desconfiassem que ela e o Kiyotaka eram um casal. Então, no caso, ela falou pra ele ir embora e ele começou a caminhar, tipo, tranquilamente. Até com um pouco de desconforto, né? Porque tinha vários casais ali em volta. De qualquer forma, na hora que ele tá voltando lá pro quarto dele, ele encontra a Kushida olhando pro céu, sozinha. E ele dá uma boa noite pra ela lá. Ele fala que tá sozinho, ela também fala que tá sozinha. E o mais impressionante é o que vem depois, né? Porque no caso, na hora que ele tá andando, a Kushida pega, tipo, desprevenindo ele. Ela fala assim que por ter muitos casais onde eles estão, ela se sentiu um pouco sozinha. E o Kiyotaka, como sempre, ele, tipo, ficou tranquilo, mas depois a gente vê nos pensamentos dele que ele tomou um susto. Mas o que Kushida realmente ela sente, né? Então, rapaziada, depois disso, mostra um diálogo dos professores. A gente vê que eles estão lá no barzinho, né? Num caso, tomando um drink, bebendo. Aquela professora lá da classe B, ela bebe muito. Em determinados momentos, aquela professora da classe B, ela vai pra sala, tipo, embriagada, né? No outro dia de ressaca, no caso da aula, porque ela bebeu muito na noite anterior. E a gente vê ela bebendo lá. Ela, professora da classe B, e o outro professor lá, que eu esqueci qual classe que ele é. De qualquer forma, eles estão conversando lá sobre os alunos. E aí eles chegam no diálogo, tipo, falando sobre o Kiyotaka. No caso, essa professora da classe B, ela disse assim que quer saber de onde vem todo esse interesse da professora do Ayano Koji por ele, porque no caso ela não quer nem saber como o Ayano Koji se transformou líder na classe D, no caso naquele exame lá da ilha e tudo mais. Então, meio que ela quer sem saber, mas o Ayano Koji é muito inteligente, você vê que ele consegue roubar até a curiosidade dos professores. E depois dessa conversa deles aí, eu dei uma bela resumida aí. O mais interessante é que vem agora, nessa hora. O Ayano Koji tá andando lá pelo navio, ele encontra a Kei e o Hirata conversando. E a conversa deles é o que é o mais interessante. A Kei tá pedindo a ajuda do Hirata, o Ayano Koji, como sempre, bisbilhotando a conversa, só olhando ali de longe. A gente viu que, tipo, a Kei, ela queria que o Hirata batesse nas meninas que estavam incomodando ela lá no último episódio, no final do último episódio. Ele sugeriu, no caso, uma opção dele ir lá falar com aquelas garotas lá que estavam incomodando ela e falar que a Kei pediu desculpa através dele. Mas no caso a Kei recusou na hora. Então ela chamou ele de mentiroso lá, ela ficou bem esquentadinha, porque ele não quis bater nas meninas pra ajudar ela, mas ele não vai poder bater nas meninas, né? Infelizmente. Não tem como isso acontecer, zero possibilidade, ainda mais o Hirata, que é um garoto tão gentil, eu duvido, não vejo ele nunca levantando a mão pra uma garota, é impossível, pela personalidade dele e afins, né? E a Kei sai brava, né, pro Hirata não atender o que ela queria, porque ela até falou lá, você é meu namorado, tem que fazer o que eu quero, não sei o quê. E depois disso ela sai correndo e diz que os dois acabaram, né? E aí o Kiyotaka vai lá falar com o Hirata, a Ayano Koji fala uma coisa lá pro Hirata, que ele fala assim, nossa, falando assim, parece que você já sabia que o nosso relacionamento era de mentira faz tempo. E o Ayano Koji confirma. Ele disse que já desconfiava faz tempo.
porque no caso os dois estavam namorando, apareceram namorando e se chamavam ainda pelo segundo nome. Quando as pessoas se chamam pelo primeiro nome é porque elas são bem íntimas, então como tipo eles estavam namorando e se chamavam pelo segundo nome, a Ayano Koji já começou a desconfiar, olha que incrível. Ele até citou lá que a popularidade da Kei explodiu depois que ela começou a namorar com o Hirata, entre aspas, né? Eles não são namorados de verdade, como vocês sabem, enfim. E aí o Hirata confirmou, ele nem desmentiu, nem fez um migué, nem nada, já confirmou, falou assim, pelo que você sabe, né, eu comecei a namorar com ela pra protegê-la. E aí ele disse assim que não é o que parece, mas aqui ela sofreu muito bullying no fundamental. E o diálogo acaba, corta a cena do nada, mostra o Kiyotaka lá naquela sala de reuniões, que eles ficam discutindo lá, em relação ao exame, vocês sabem. E aí quando, tipo, a Kei chega, só tá o Kiyotaka lá na sala, e aí ela pergunta pro Kiyotaka, assim, se no caso ele era o VIP. E aí o Kiyotaka diz que não. Aí a Kei, tipo, aceitando uma boa, ele fala assim, você confia em mim? Ela diz assim, ah, você tá falando que não é um VIP, né? Enfim, depois disso não dá nem tempo de eles conversarem muito. Até porque a Ichinose chega lá com o pessoal pra começar a reunião, então foi bem escasso mesmo o tempo de conversa dos dois. Chegou os outros alunos, e quando aquelas 3 garotas lá que estavam, tipo, incomodando a Kei chegam, a gente vê que elas já estão, tipo, olhando feio pra Kei. E a Kei, já sabendo dessa situação, ela vai lá sentar perto do garoto lá que ajudou ela. No caso, quando essas garotas estavam incomodando ela, aí chegou um garoto pra ajudar a própria Kei. Então a Kei foi lá sentar perto desse menino, que no caso é o Mashida-kan, vou chamar ele assim, tá? Enfim, ela senta lá perto do Mashida-kan e fica a reunião toda lá do lado dele, né? Só pra se autoproteger. Como a gente sabe aqui, precisa de alguém pra proteger ela. A gente vê a Ichinose lá, toda sociável, eles estão jogando cartas. A Ichinose bem gente boa, a gente sabe. E aí depois acaba a reunião, o Mashida se despede da própria Kei, e aqui tá falando no telefone e ela vai embora. No caso, aquelas 3 meninas que estavam incomodando a Kei, elas estavam esperando a Kei sair. A Kei saiu, as 3 meninas foram juntas, e no caso o Ayano Koji, mas o menino de óculos lá desconfiou da situação. E eles meio que já sabiam que essas meninas iam querer comprar briga com a Kei de novo. Eles decidiram seguir pra ver, no caso, o que elas iam fazer. E aí essas 3 meninas encurralam a Kei num lugar isolado, e, tipo, você vai pedir desculpas pra ela. Na hora que as meninas começam a importunar mais ela, Kei meio que confessa, fala que esbarrou nela. E aí as meninas, tipo, decidem começar a fazer bullying com a Kei. Começam a tirar fotos da Kei. Aí outra menina segurando o cabelo dela. A outra até sugere cortar a Kei. E a Kei começa a chorar, porque como sempre, a gente sabe, passa aquele filme dela relembrando o passado, que ela sofreu bullying. Meninas lá fazendo tudo que podem com a Kei. E o Ayano Kojan, nossa... Nossa, isso eu achei muito... Eu fiquei com muita raiva do Kiyotaka, ele foi ruim demais nessa. Era só ele ir lá e acabar com tudo, mas ele decidiu deixar a menina lá sofrendo e o outro menino concordou ainda, o menino de óculos, então eles estão lá só assistindo a Kei lá sofrendo bullying. Eu acho que o Kiyotaka, ele quer que a Kei, tipo, fique totalmente derrubada emocionalmente, pra no caso ele oferecer ajuda pra ela depois. E aí... o episódio acaba, né? O episódio 2 se encerra. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio, se eles vão mesmo ajudar ela. Mas essas meninas aí, pelo amor de Deus, né? Só foi um esbarrão. Precisava de tudo isso. Tadinha da Kei, né? Não consegue se livrar do bullying, porque a gente viu que ela sofreu no fundamental. Não sei se vai revelar no anime, então não quero dar spoilers pra vocês, mas a menina sofreu muito no passado. E por isso que ela tá traumatizada e tem que usar alguém pra... tipo, de escudo, para no caso não sofrer bullying de novo. Ela pegou, tipo, ela foi muito bem até no alvo, ela foi no Hirata, que era o garoto mais popular da classe dela. E o Hirata, gente boa como é, aceitou fingir ser namorado dela. Como a gente sabe, aumentou a influência dela na classe, então, tipo, tava 0 chance dela sofrer bullying, mas garotas de outra classe, ela não esperava que fossem importunar ela, ainda mais na ausência do Hirata, né? Ficou mais difícil ainda pra ela se proteger sozinha. Então, as garotas lá, 3 contra 1, até covardia da parte delas, fazer esse tipo de coisa, mas enfim, coitada da Kei, eu realmente simpatizei muito com ela. E se essa era a intenção, eu consegui, mesmo que não tenha mostrado o lado chato dela, que muitos queriam, que eu falei na primeira impressão. No começo eu só achava ela uma garota mimada, mas depois do que eu vi o que ela sofreu, eu mudei totalmente a minha opinião sobre ela. Só pra deixar claro isso mesmo. Esperamos que o Kiyotaka ajude ela no próximo episódio. Eu só espero. Mais um episódio mais razoável, mas esse foi mais quente do que o último, se for pra colocar numa balança assim. O último episódio tinha dado um 5 pra 6. Esse deu um 6,5 pra 7, vai. Em questão de, tipo, acontecimentos, tá, gente? Porque em visual, pelo amor de Deus. No último episódio, eu tava defendendo o visual de Classroom of Elite. Tem que melhorar esse visual. Tá irreconhecível. Piorou. Dá uma ajuda, gente. Eu tô tentando aqui meio que passar um pano pra esse visual, mas não tá difícil. Olha isso, gente. Totalmente diferente. Em alguns momentos aí eu nem reconheci que era a Kei.
Sem falar em também com a Kushida lá, a Kushida mudou pra caramba também. Que a gente viu que, tipo, eles demoraram muito pra postar o segundo trailer. No caso, a gente sabe que o primeiro trailer que eu postei aqui no canal, lá, que eu falei pra vocês, o primeiro vídeo do canal, pode descer lá, no comecinho. Aquele é o primeiro trailer pra ganhar hype. Desce lá que tá lá, o primeiro vídeo do canal. Depois eles tinham que lançar o segundo trailer, mostrando uns pedaços e tudo mais. Eles demoraram muito pra lançar, e quando eles lançaram de 12 a 13 segundos. Então deu a entender que tipo, a produção estava atrasada, no caso do estúdio e tudo mais. E parece que eles fizeram correndo esse visual, porque, pelo amor de Deus, na primeira temporada eu não vi episódios tão mal animados assim, não. Eu achei que eles zoaram um pouco aí esse visual, parece que eles fizeram mesmo, tipo, na pressa, tentando achar argumentos aqui pra defender, mas não tô conseguindo. Enfim, gente, esse foi mesmo a minha impressão aqui do episódio 2 de Classroom of the Elite. Se você gostou, peço que você se inscreva. Acho que a história vai melhorar, tende a melhorar nos próximos episódios, então assistam. Mas esse visual aí realmente tem que dar uma mudadinha, né? E vamos ver aí se aquela cena pesada do que eu tacaquei eles vão cortar ou não. Eu espero que não, tô torcendo pra não. Tamo junto, valeu, falou e é nóis!